Você já ficou deitado de madrugada, sem conseguir dormir, com o peso de uma dor que você nem consegue nomear direito? Não é uma dor de um lugar específico, é uma dor que ocupa o peito inteiro, que deixa o corpo pesado, que faz as horas passarem devagar demais. E você fica ali, no escuro, e a única coisa que sai é água pelos olhos. Sem palavras, sem explicação, só o choro que desce sozinho. Davi conhecia essa madrugada. Ele a descreveu com uma precisão tão crua, tão honesta, que 3.000 anos depois você lê e pensa: ele estava falando de mim. O Salmo 6 é o salmo do choro que molha o travesseiro. E ele vai mostrar que esse choro não é fraqueza, é o começo de uma virada. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 6 é o primeiro dos 7 chamados Salmos penitenciais, uma categoria que a tradição cristã identificou ainda nos primeiros séculos da igreja. Os outros são Salmos 32, 38, 51, 102, 130 e 143. São salmos que nascem de um lugar de culpa, dor, adoecimento e sensação de abandono. E o Salmo 6 abre essa série como quem abre uma ferida para que ela possa curar de verdade. A tradição judaica antiga lia esse salmo nos dias de jejum e arrependimento. E até hoje ele é parte das orações matinais do rito judaico tradicional. Havia algo nessas palavras que o povo reconhecia como universalmente verdadeiro. A experiência de estar quebrado diante de Deus e não saber mais o que dizer. O contexto de quando Davi escreveu esse salmo não está explícito no título, mas muitos estudiosos o pagar conectam ao período após o pecado com Batseba. Narrado em 2 Samuel 11:12, o profeta Natã havia chegado até Davi, contado uma parábola sobre uma ovelha, e de repente virado para o rei e dito: Tu és esse homem, pensa no peso disso. O rei mais poderoso de Israel, o homem chamado Coração de Deus, sendo confrontado com a sua própria crueldade. E então a doença, a angústia, o choro. O Salmo 6 pode muito bem ser o grito interior de Davi naquele momento. O versículo 2 começa com Davi pedindo misericórdia, e a palavra que ele usa em hebraico é Shanã. Não é um pedido formal de perdão, como quem preenche um formulário. Shanã é a súplica de quem não tem nada a oferecer em troca, é o gesto de um mendigo que estende a mão vazia, sem nenhuma garantia de ser atendido. Davi, o rei, o guerreiro, o compositor, está se colocando na posição de quem não tem mais nada, só a mão aberta, só a necessidade. E no versículo 6 aparece uma imagem que vai ficar na sua cabeça. Davi diz que nada o seu leito com o seu choro e rega a sua cama com as suas lágrimas. Em hebraico, a palavra para nadar, para inundar, é sach. É a imagem de algo completamente submerso, de uma inundação que não deixa nada de fora. Davi não está dizendo que chorou um pouco antes de dormir. Ele está dizendo que o choro foi tão intenso, tão prolongado, que a cama ficou encharcada. Essa hipérbole poética em hebraico, ou seja, uma expressão de exagero, era a forma mais honesta que ele encontrou de dizer: eu desmoronei completamente. E ele colocou isso na Bíblia. Deus guardou esse desmoronamento nas Escrituras Sagradas. Sabe o que me impressiona nesse salmo? É que Deus não apagou essa parte. Ele podia ter guardado só os momentos de vitória de Davi, as batalhas ganhas, os hinos de louvor, mas ele guardou também a madrugada do choro, guardou o homem quebrado. E se você está numa dessas madrugadas agora, ou conhece alguém que manda esse vídeo, às vezes a coisa mais importante que alguém precisa ouvir é que o seu choro também foi visto. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora, porque essa série vai continuar entrando em cada salmo com essa mesma profundidade. Imagina você ali, naquela câmara real, em Jerusalém, as paredes de pedra, o lampião tremendo numa brisa que entra pela janela. Davi está deitado, mas o corpo não descansa. O versículo 2 fala em ossos conturbados, e no versículo 3 ele diz que a sua alma também está muito conturbada. Em hebraico, esse turbamento é a palavra bahal, que significa ser aterrorizado, estar em pânico. Não é uma tristeza serena, é um terror visceral. O tipo de coisa que faz o coração disparar às 3 da manhã sem motivo aparente. Exceto que o motivo existe e é grande demais para caber numa só noite. E então vem a pergunta que é o coração do salmo inteiro. Versículo 3. Até quando, ó Senhor? 3 palavras em português. Em hebraico são 2. Adimatai. E essas 2 palavras aparecem mais de 40 vezes nos salmos. É a pergunta mais humana
de toda a Bíblia. Não é a pergunta de quem perdeu a fé, é a pergunta de quem ainda acredita que existe um alguém que pode responder. Você só grita até quando para quem você ainda acredita que está ouvindo. Tem um detalhe histórico e cultural fascinante aqui. No mundo antigo do Oriente Médio, chorar publicamente era algo completamente aceito, inclusive para os homens e especialmente para os reis. Registros assírios e egípcios mostram que lamentos reais eram rituais públicos onde o rei expressava a dor do seu povo diante dos deuses. Mas o Salmo 6 é diferente. Esse choro não é ritual, não é performático. É privado, é noturno, é o rei sozinho com o seu Deus, sem audiência, sem câmera, sem testemunha humana. E ele colocou isso em palavras e deixou para o mundo inteiro ler. Isso é uma forma de coragem que não tem nome fácil. O Salmo, então, faz uma virada surpreendente. Depois de 6 versículos de lamento puro, do versículo 8 em diante, tudo muda de tom. Davi, de repente, fala com autoridade: afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu choro. Não há nenhuma mudança de circunstância relatada. Davi não conta que a doença passou, que os inimigos fugiram, que tudo se resolveu. O que mudou foi interno. Ele orou, ele chorou, e em algum ponto daquela madrugada, algo dentro dele assentou. Uma certeza quieta desceu. O Senhor ouviu, isso foi suficiente para ele se levantar. Isso é o que os teólogos chamam de lamento transformador. Você entra no salmo de um jeito e sai de outro, não porque o mundo mudou, mas porque o encontro com Deus no meio da dor muda algo fundamental em quem você é. A dor não sumiu, mas a solitude sumiu. E às vezes é isso que basta para a gente continuar. No Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro e vê Maria e os que estavam com ela chorando, o texto diz que Jesus perturbou-se no espírito e comoveu-se. E então vem o versículo mais curto de toda a Bíblia. Jesus chorou. A mesma palavra grega usada ali, dácrio, descreve lágrimas que correm silenciosas, diferentes do choro alto de lamento. Jesus não chorou porque não sabia o que ia acontecer. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele chorou porque estava ali, no meio da dor humana, e a dor humana o comoveu. É exatamente o que o Salmo 6 afirma. O Senhor ouviu a voz do meu choro, não tolerou, não administrou de longe, ouviu. Deus não é indiferente ao seu choro. Nunca foi, e tem mais um cruzamento que vai te surpreender. No livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrita uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia. E enxugará dos seus olhos toda lágrima. O verbo ali em grego é exaleifo, que significa apagar completamente, limpar, sem deixar rastro. O mesmo Deus que guardou o choro de Davi nas Escrituras, que não deixou esse choro ser esquecido, é o mesmo que um dia vai apagar cada lágrima como se nunca tivesse existido. O lamento do Salmo 6 e a promessa do Apocalipse 21 são dois lados da mesma história. Antes de fechar, quero te fazer uma pergunta e quero que você responda nos comentários com honestidade. Qual é o seu ad matai? Qual é o seu até quando, Senhor, desse período da sua vida? Não precisa explicar tudo. Uma palavra já basta. Porque às vezes nomear a dor em voz alta, mesmo que seja num comentário de um vídeo, já é um ato de fé, já é dizer que você ainda acredita que tem alguém do outro lado ouvindo. O Salmo 6 não resolve nada. Ele não entrega uma fórmula, não promete que a dor vai passar amanhã, não dá um passo a passo para sair do lamento. Ele faz algo muito mais honesto do que isso. Ele valida o choro. Ele diz que você pode levar a sua madrugada quebrada para dentro da oração e que Deus não vai se afastar dela. Que o sachá, a inundação das lágrimas, não afoga a fé. Às vezes é dentro dela que a fé finalmente respira fundo. O Senhor ouviu a voz do meu choro. Essa frase, no original hebraico, está no passado perfeito, indicando uma ação completamente concluída. Deus já ouviu, não está considerando, não está pesando, já ouviu. No próximo salmo, Davi sai do quarto e vai para o tribunal. O Salmo 7 é uma das orações mais corajosas de toda a Bíblia, onde ele pede a Deus que o julgue, não que o proteja, que o julgue. E o que isso significa vai virar completamente de cabeça para baixo a forma como você entende a justiça de Deus. Então, já sabe, para não perder o Salmo 7, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta e compartilhe isso, ajuda demais a nossa motivação de continuar com esses vídeos. Que Deus abençoe
a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.